Nesse ano, a inteligência artificial deixou de ser um interesse da elite tecnológica e conquistou o cidadão comum, virando até tema de conversas de bar. Muita gente agora a usa intensamente, criando tanto coisas incríveis quanto enormes bobagens. Isso gerou uma excitação em torno da tecnologia, com grupos que propõem que seja desenvolvida sem nenhuma restrição ou controle e acelerando o máximo que se puder. Isso pode parecer emocionante, mas esconde um tipo de deslumbramento quase religioso que de vez em quando brota no Vale do Silício, a meca das Big Techs lá nos Estados Unidos. Um movimento especificamente vem fazendo bastante barulho com essa ideia, batizado de aceleracionismo efetivo, ou IAC, como se autodenominam. Ele defende que a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes possam avançar o mais rapidamente possível, sem restrições ou regulamentações. Mas quem acelera demais em qualquer coisa pode acabar saindo da pista. Eles desprezam pessoas que chamam de decels ou doomers, aquelas que são preocupadas com riscos de segurança vindos de uma IA muito poderosa ou reguladores que querem desacelerar o seu desenvolvimento. Entre eles está Geoffrey Hinton, que é conhecido como o padrinho da IA, que no dia 1º de maio se demitiu do Google para, segundo ele, poder criticar livremente essa tecnologia e os rumos que ela está tomando, não? E a disputa sem limites entre as Big Techs, que poderia, segundo ele, criar algo realmente perigoso. Como de costume, radicalismos de qualquer lado tendem a dar muito errado. A verdade costuma estar em algum ponto no meio do caminho, por isso, todos precisam ser ouvidos. Então, no caso da IA, ela deve ser regulada ou seu desenvolvimento deve ser liberado de uma forma quase anárquica? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O aceleracionismo efetivo surgiu nas redes sociais no ano passado como uma resposta a outro movimento, o altruísmo eficaz, que se tornou uma força importante no mundo da IA. Esse último começou promovendo filantropia otimizada a partir de dados, mas nos últimos anos tem se preocupado com a segurança da sociedade, propondo a ideia de que uma IA poderosa demais poderia destruir a humanidade. Já os aceleracionistas efetivos acham que o melhor é sair da frente e deixar não, a inteligência artificial crescer livre e descontroladamente, pois seus benefícios superariam muito seus eventuais riscos, não, e por isso jamais deveria ser visto como uma ameaça. Para eles, as plataformas devem ser desenvolvidas com software open source livre do controle, inclusive, das grandes empresas. Em um manifesto publicado no ano passado, os aceleracionistas efetivos descreveram seus objetivos como uma forma de, abre aspas, inaugurar a próxima evolução da consciência, criando formas de vida impensáveis da próxima geração, fecha aspas. De certa forma, eles até aceitam a ideia de que uma super IA poderia ameaçar a raça humana, mas defendem a si mesmo porque seria, segundo eles, o próximo passo da evolução. E para muita gente, como o Hinton, isso já é demais, né? Em entrevista ao New York Times, na época em que deixou o Google, o pioneiro da IA disse que se arrependia de ter contribuído para o seu avanço. Justificando o seu papel nessas pesquisas, disse que quando alguém como ele vê algo que é tecnicamente atraente, vai lá e faz, né? E agora ele teria percebido que essa visão era muito inconsequente. Portanto, é um debate em torno da ética do desenvolvimento tecnológico e das suas consequências. Eu conversei na época sobre aquela entrevista do Hinton com a Lúcia Santaella, que é professora titular da PUC aqui de São Paulo. E para ela, a ética da inteligência artificial tem que funcionar mais ou menos como a da biologia, né? Tem que ter uma trava, porque senão os filmes de ficção científica vão acabar se realizando, segundo ela. Bem,
Além da questão ética, outro ponto que contrapõe aceleracionistas efetivos e altruístas eficazes é a necessidade de se regular a inteligência artificial. Mas, verdade seja dita, essa tecnologia está dando um banho nos legisladores. Isso porque ela evolui muito mais rapidamente do que eles são capazes de propor leis. Podemos pegar como exemplo a União Europeia, que legisla de forma rápida e eficiente temas ligados à tecnologia. Em abril de 2021, ela apresentou um projeto de 125 páginas como referência na regulação da IA, fruto de 3 anos de debates com especialistas de diferentes setores associados ao tema. A Margrethe Vestager, que é chefe da política digital do bloco, disse que o documento estava preparado para o futuro. E parecia ser isso mesmo, até que, em novembro do ano passado, a OpenAI lançou o ChatGPT e criou uma corrida frenética para se incluir a inteligência artificial generativa em todo tipo de sistema. E isso nem era citado na proposta europeia. O processo de criação de uma nova lei de qualidade é naturalmente lento, não? Porque exige muita pesquisa, muito debate, mas se as coisas acontecerem como propõem os IECs, os legisladores estarão sempre muito atrás dos desenvolvedores. Os primeiros não conseguem sequer entender a tempo o que os segundos estão criando. E justiça seja feita, mesmo esses, os desenvolvedores, não têm total certeza do que fazem com a inteligência artificial. Enquanto isso, Microsoft, Google, Meta, OpenAI e outras gigantes da tecnologia correm soltas, para criar sistemas que lhes consideram muito poder e dinheiro. A verdade é que quem dominar a IA dominará o mundo nos próximos anos. Os aceleracionistas efetivos afirmam que eles são o antídoto contra o pessimismo dos que querem regular a inteligência artificial, algo que diminuiria o ritmo da inovação, o que para eles seria o equivalente a um pecado. Mas quanto disso é real e quanto é apenas uma atitude de manada inconsequente? Eu sou favorável que a IA se desenvolva ainda mais, porém, se nenhum limite for imposto, ainda que de responsabilização quando algo der errado, as Big Techs farão o mesmo que fizeram com as redes sociais, né? E veja onde isso nos levou. Não podemos perder o foco em nossa humanidade, que nos permite distinguir verdade de mentira, certo de errado. Só assim continuaremos desenvolvendo novas e incríveis tecnologias sem ameaçar a sociedade. Afinal, a ética consciente é o que nos diferencia dos animais e agora, pelo jeito, também das máquinas. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma nota pessoal. Ainda que eu discorde filosoficamente dos aceleracionistas efetivos, acho o debate muito válido, se feito de uma maneira construtiva. Pessoas com pontos de vista diferentes encontram juntas boas soluções que talvez não conseguiriam sozinhas, justamente por terem visões parciais de um tema. Por isso, necessitamos de conhecimento e de vontade de fazer o bem. Esse é um dos motivos para eu iniciar em 2024 o meu doutorado na PUC de São Paulo, sob orientação da Lúcia Santaella, para pesquisar o impacto da inteligência artificial na guerra pelo que as pessoas entendem como verdade, né? Algo determinante em suas vidas. E é isso aí, meus amigos. Bom, de qual time você faz parte? Daqueles que propõem que a inteligência artificial se desenvolva de uma maneira totalmente livre? Ou dos que propõem algum tipo de regulamentação? Você já pensou como isso impacta a sua vida, a sua carreira, o seu negócio? Se você quiser debater sobre isso em sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau.